Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Como Maria. E essa para nós tem sido e é a nossa melhor parte. Nosso propósito aqui hoje e sempre é compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas e por meio do que Ele fez nas nossas vidas ser testemunho e inspirar você a se aproximar, compartilhar conhecimento, tudo que nós temos vivido e visto da presença de Deus em nossas vidas. Mas, para continuar, eu vou deixar a minha parceira, minha co-host, falar um pouquinho, Miss Lena. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no Como Maria. Como o Dinho bem disse, essa é a melhor parte. É um momento onde nós nos achegamos aos pés de Jesus e estamos aqui para aprendermos juntos. Compartilhar com vocês a nossa vivência do nosso dia a dia, o que nós aprendemos, o que temos mudado, o que Deus ele tem feito, o que Deus ele tem falado. E uma das palavras que hoje a gente vai compartilhar é um aprendizado que eu tenho lutado para trazer aqui para minha vida, realmente para trazer para o meu dia a dia. E eu acredito que é uma luta de muitas pessoas que você às vezes não sabe que tem na sua vida isso. E o primeiro passo é você conseguir identificar se você tem esse ponto para poder tratar. Mas tem muito suspense, né? Mas logo a gente já entra no tema aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho mais. Perfeito. E quem não é inscrito no canal, como é que faz? Para se inscrever no nosso canal, Como Maria, melhor parte. Todas as terças e quintas-feiras no YouTube tem um episódio novo para vocês. Perfeito. E galera, hoje o que a gente queria compartilhar era um pouco do que o orgulho faz dentro de um relacionamento. A gente vê isso bem na pele, né, nosso relacionamento. E isso é super interessante às vezes para você usar aí na sua vida. E qual que é o versículo, qual que é a palavra que a gente vai passar hoje, mesmo? Hoje a gente vai trazer um pouquinho aí sobre o fariseu e o publicano. Porque o orgulho, ele tá presente em diversos aspectos, mas o orgulho, ele nada mais é quando você se sente autossuficiente, quando você tem a sua justiça própria. Então, quando você acredita que você não precisa de mais nada e nem ninguém, que você se basta em algumas situações. E isso é um pouquinho complicado. Então, se você quiser acompanhar comigo, em Lucas 18, 9, até o versículo 14, a gente vai ler, tá bom? Diz assim: Jesus contou essa parábola para que alguns que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então, fariseu eram os religiosos da época. Então, eram aqueles que, tinham cargos nas sinagogas, que tinham nomes e que tinham posições. E o publicano, eles eram os cobradores de impostos. Então, eles eram muito mal vistos, porque o que acontece? O publicano, ele cobrava o imposto do próprio povo, então o povo odiava eles. Eles eram pessoas que, na sua grande maioria, eles roubavam o próprio povo e eles serviam ao império ali, tudo naquela época. Então, eles eram muito mal vistos. Então, aqui em paralelo, a gente tem uma pessoa que tem um cargo muito bom, que aparentemente ela tem... Realmente, ela é uma pessoa que tem muitos status, ela tem, fisicamente falando, ela tem do que se orgulhar, entre aspas, e outro que é muito desprezado e que realmente as suas atitudes e tudo que faz causava esse desprezo ali entre as pessoas. Então, o fariseu ficou em pé e orava assim consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano em pé, longe, nem sequer ousava levantar os olhos aos céus. Batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, voltou para casa justificado diante de Deus. Porque quem a si mesmo se exalta, será humilhado. E quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Então aqui a gente vê um paralelo desses 2 homens, né? Que eles tinham sua justiça própria. E como isso, no nosso dia a dia, ele se reflete. Ele se reflete de diversas maneiras, em diversas situações diferentes.
Porque muitas vezes esse orgulho, ele pode ser até imperceptível. Se você não parar para se olhar mais a fundo, você está tendo atitudes de orgulho no seu dia a dia e você não percebe, de orgulho com o seu próximo, de orgulho com a sua família, de orgulho no seu trabalho. E são atitudes que vão fazendo mal, né, no dia a dia. Não, eu vejo não só isso também, mas o orgulho, a própria palavra fala que ela antecede a queda, né? Sim. E por várias vezes, principalmente eu, né? A gente sempre tem um resquício, algum detalhezinho ali de orgulho na nossa vida. Mas antigamente eu era uma pessoa muito mais, eu me considerava uma pessoa muito mais orgulhosa em todos os aspectos da minha vida. A forma que eu lidava com as coisas, as formas que eu conduzia tudo. Eu via isso muito intrínseco na minha vida. Então, hoje, o que eu tenho visto é que todas as vezes que eu tenho deixado o orgulho falar um pouco mais alto, eu entro em confrontos desnecessários e isso faz com que eu acabe por perder algo, distanciar alguém, coisa que muitas das vezes a gente consegue resolver. Existem N formas de você resolver uma situação. E acredite, a melhor delas nunca é através do orgulho, nunca é através da imposição. O diálogo, quando bem feito, quando bem arquitetado, você consegue proximidade, você consegue quebrar barreiras, e você muitas das vezes, mesmo que você esteja errado, você consegue que a pessoa te releve, te tolere mais um tempo ali para que você consiga se redimir e sair dessa situação. Isso, na maioria dos casos, eu não fazia. Então, o que eu via muito acontecendo era o confronto, a minha imposição no que eu estava certo, e isso, eu ia embora com a razão, porém, muitas das vezes, isso gerava um distanciamento, quebras de parcerias, quebras de clientes, isso daí eu vi muito acontecendo na minha trajetória. Então, quando a Bíblia fala que o orgulho antecede a queda, é porque muitas das vezes ele acaba afastando qualquer possibilidade de reaproximação de ambas as partes. Você pode até sair ganhando da discussão, mas certamente você vai distanciar alguém, certamente você vai quebrar alianças, você vai fazer com que as pessoas que estão próximas a você não queira mais estar. E aí a gente se pergunta, né? Pô, mas ninguém me manda mensagem, e muitas das vezes é por isso. A gente é tão incisivo a ponto de distanciar as pessoas e nem perceber. Porque como a própria Bíblia menciona aqui, que fala que são pessoas que confiam em si mesmo. É quando você tem a sua justiça própria. Quem aquela pessoa pensa que é para falar desse jeito? Ou como que pode ser? Então você quer justificar, você quer provar de toda forma, de todas as maneiras, que você tá certo e que esse é o jeito correto e que a pessoa ela errou e que e isso é uma forma de justiça própria. O orgulho, ele traz essa justiça própria. Você não quer perder. E a Bíblia, ela nos ensina que o reino dos céus não é feito sobre as nossas conquistas, ele é sobre as nossas renúncias. Então, muitas vezes quando você quebra o teu orgulho e você dá esse passo que você fala, não, eu vou perder aqui. Na verdade, você está ganhando. Você, numa discussão, o que primeiro cede, o que mais perde, é o que mais está ganhando ali. E muitas vezes a Bíblia ela fala que o justo não se justifica. Muitas vezes você vai ter que passar por uma situação, igual você falou, às vezes você está errado, ou você teve os seus motivos, ou você está certo, mas você perde a sua razão porque você deixa o orgulho falar acima de tudo, né? Ele domina. O orgulho, ele é capaz de dominar ao ponto de cegar uma pessoa, né? E quando o orgulho cega, não só o orgulho, né? Tem vários sentimentos que eu vejo que eles têm esse poder de cegar, né? É um dos principais a chateação, o ódio também, a raiva também é muito nesse sentido. Mas o orgulho, ele tem uma coisa em particular. Ele vem muito acompanhado de soberba, ele vem muito acompanhado do eu posso, eu sou o suficiente, né? E quando a gente assume esse papel de eu sou o suficiente, isso já diz, você já é o suficiente para você ficar sozinho, né? E vez ou outra você vai se pegar ali muitas das vezes sem aquela pessoa que você gostaria que estivesse próximo, por às vezes um orgulho. E aí pode se tornar um dano maior se você tiver que ir pedir o perdão, né? Nós já falamos de perdão aqui outras vezes, o quanto é importante a liberação do perdão, quanto nós precisamos realmente falar sobre perdão, sobre perdoar, né? Mas que tal não errar, né? E se errar, lógico, pedir perdão. Mas muitas das vezes, mesmo errando,
Com humildade, eu já consegui reverter muitas situações. Principalmente quando eu saí do CLT e vim para o empreendedorismo, eu notei isso na minha vida. Às vezes que eu fui com mais humanidade, com mais humildade, eu consegui realmente trazer a pessoa para perto, eu consegui explicar os meus pontos, que foi totalmente o contrário das vezes que eu tentei impor, que eu não tive tempo muitas das vezes de explicar os meus pontos, o confronto gerou distanciamento e encerrando parcerias. Você já teve esse caso na sua vida? Não, o orgulho, ele para mim, ele não é algo que eu nunca me vi orgulhosa, pelo contrário. Ué, Não, calma, eu tô calmo. calma. Tô calmo ainda. Eu me via humilde. Só que quando você se faz, que foi até um pouquinho do que a introdução que a gente fez ali no início, quando a gente olha com a lupa ali em cima, Não, a nem gente precisa de consegue muita encontrar... lupa, não. Não, nem não. Precisa de muita lupa, não. Vamos ser sinceros. Olha, ó, lavando roupa suja aqui. Não, mas quando a gente olha e a gente consegue, faz uma autoanálise, consegue olhar para si, ou até mesmo alguém te mostra, Isso. Estamos bem, estamos bem. estamos melhorando. Você percebe que você é orgulhosa. E um dos pontos para mim é o pedir desculpa. Eu percebi que ele é muito difícil quando eu acredito que eu tô certa, ou quando, tipo, esse passo pro pedir desculpa, ele é uma barreira que eu, tipo, para eu passar por ela custa muito. Então, Cara. você identificar que você tem essa dificuldade é um passo muito importante. Porque quando nós identificamos, né? Eu acredito que assim, tem um escritor que ele fala que o princípio da solução é a confusão, né? E eu acredito que o próximo passo depois do tô perdido, não sei o que fazer, é você encontrar o que te machuca, ou o que sobrevém sobre você, que faz ocasionar as mesmas situações. Porque é engraçado do orgulho que ele também te gera alguns loopings, né? Então você pega relações entre casos da sua vida. Então você vê as mesmas cenas, os mesmos casos se refazendo na sua vida no decorrer do tempo, muitas das vezes por você não entender o problema ali, qual que é a raiz desse problema. Então, o que eu tenho feito é isso, a autoanálise, né? A autoanálise, ela me mostra onde que eu tô sendo orgulhoso, com quem eu tô sendo orgulhoso. Às vezes, eu acertei em algo, sim, só que se eu der 2 passos para trás, eu consigo enxergar a situação por um ângulo que a pequena parte que eu acertei é muito inferior a toda a situação que eu causei, todo o dano que eu causei. Então, e às vezes nós se apegamos àquela parcelinha mínima, aquele 1% de acerto, quando numa situação nós demos 100% de prejuízo, né? E aí a gente tem um fator que a gente começa a ficar em resistir, né? Resistir a aceitar que eu errei. Cara, eu não erro. Então, um dos pontos que eu acho que o orgulho é muito forte é quando ele impede você de pedir desculpa. Antes disso, quando ele impede você de assumir que errou, não tem nada mais bonito. E uma pessoa me falou isso uma vez, eu acho super interessante. Não tem nada mais bonito do que um pedido de desculpa de quem errou. Porque acertar, você vai vir, você vai falar, eu acertei, tá vendo? Acertei, parabéns pra mim, e ergue o troféu. Mas quando você erra e assumir, não, errei. Até que se você for ver, esse é muito um princípio bíblico, né? Que o perdão de Deus, ele vem através da humildade, né? Então, Deus, ele perdoa, realmente ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, quando a pessoa ela entra nesse estado, tipo, olha, Deus, eu errei até aqui. Ele não teve na Bíblia alguém que mencionou alguém que fez algo, ou que aconteceu, ou que se equivocou em algo que Deus, e chegou até Deus e se humilhou. Quantas vezes ele foi para destruir? Um exemplo muito claro disso foi Nínive, né? Que ele foi para destruir, mandou Jonas fugiu, aí ele conseguiu resgatar Jonas foi lá. Quando chegou em Nínive, Jonas pregou para aquele povo, o povo se arrependeu e Deus, que tinha pregado a destruição, perdoou o povo, porque o povo ele reconheceu o erro, quebrou o orgulho, se humilhou e buscou. E aí Jonas ficou bravo, né? Que como assim? Eu fiz tudo isso e o Senhor vai perdoar? Porque, tipo,
humanamente Quem falando, é ficou muito bravo incompreensível. também, mas teve alguns heróis da fé que ficaram bravos, né? Eu Porque, lembro de três, né? Eu lembro de Abraão e Paulo, que ficou bravo com o próprio povo, né? Por conta disso. porque assim, o que que acontece? O povo, ele se arrependeu e Deus perdoou, Deus voltou atrás daquilo, da destruição que ele ia destruir o povo. Então, ao mesmo tempo, aí Deus, ele realmente, Deus, ele voltou atrás e perdoou. Então, por quê? O humilde, ele consegue contornar qualquer situação. Ah, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. É, porque a humildade, ela cativa, ela aproxima e faz com que a gente costume a lidar, se acostume a lidar com as coisas de uma forma diferente, mais maleável. E eu acredito sim que a humildade ajuda as pessoas a chegarem mais longe. Assim como a comunicação também. Acho super relevante, saber se comunicar, saber se portar. Isso é super interessante. E para quem não tem essa facilidade de conseguir quebrar essa barreira, porque é uma barreira, literalmente, tipo, às vezes você trava assim, sabe? Você fica naquela que você trava, você não consegue lidar com as palavras, você não consegue ter essa comunicação, mas se você já identificou que esse é um problema que você enfrenta, é um passo que você vai precisar dar, é uma barreira que você vai precisar transpor, porque quando você chegar pela primeira vez do outro lado e você vê que você, por uma atitude sua, por você ter perdido ali, entre aspas, por você ter cedido, você evitou grandes prejuízos, você começa a ver o quanto é bom você ir por esse caminho. Então aquilo vai se tornando algo. Cada vez que você quebra essa barreira, você transpõe essa barreira, você consegue deixar o orgulho de lado, agir com humildade, conseguir conversar, dialogar, expor, colocar para fora, você pode ter certeza que você está construindo em você um caráter diferente. Deus, né? Está construindo em você um caráter diferente, né? Quebrando essas barreiras. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida mesmo. Perfeito. O que mais você acrescentaria nesse sentido? Que realmente a humildade, buscar em Deus, mas também depende muito da gente, do querer. E uma passagem, uma palavra, na verdade, que eu tenho tentado trazer para minha vida a esse respeito é: vale a pena às vezes perder, sabe? Vale a pena perder, perde. Perde aqui. Então é algo que eu perde para ganhar com Deus. Então muitas vezes você vai estar aparentemente perdendo. Você vai estar aparentemente sendo bobo ou então se humilhando, mas você pode ter certeza que essa aparente perda, ela é um ganho incontável. Então, pratica isso. Hoje eu vou perder. Quem vai perder hoje, né? Quem tiver... Mas trazendo isso para um conceito mais cotidiano, teve uma pessoa que me passou uma vez, e essa chave É. foi bem interessante. Que ele fala, ou você foca no próximo resultado, ou você foca em minimizar seu último prejuízo. Os dois não é possível. Não Uhum. é possível. Porque se você focar em cobrar aquela pessoa que te deve, em cobrar aquela pessoa que te magoou, você vai deixar de correr atrás do seu próximo resultado. Você vai deixar de construir o seu futuro no presente. Então, aceita que aquela pessoa realmente te magoou. Não tenta lutar contra isso, que isso vai te tomar tempo, saúde, muitas vezes até dinheiro, e vai atrás do seu próximo resultado, né? E o orgulho, eu acho que ele entra muito nessa parte, porque às vezes o nosso orgulho ele entra naquele caso onde nós não queremos perder. É. E aí, quando nós não queremos perder, eu vou cobrar aquela pessoa que me deve. Eu vou cobrar aquela pessoa que me falou Quem mal de ele pensa mim. que é? E isso faz com que você não consiga olhar para tantas possibilidades que você tem, para tantas coisas que Deus colocou sobre a sua vida para você reinar. Então, isso daí, pro dia a dia, vale muito a pena. Às vezes a gente tá tão preocupado com aquela pessoa que tá devendo R$ 30 pra gente, a gente não tá se preocupando em fazer 100, 200, R$ 400, uma renda extra, uma... Então são coisas ali que se você conseguir se desvencilhar, vai realmente te trazer um sucesso incrível. Não, acredito super isso, porque o orgulho ele prende, né? Ele é um aço mortal. Então, se você identifica, sai desse caminho, sai desse lugar, humildade, reconhecer é o primeiro passo. Reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que não é ninguém, reconhecer que não é por nossos méritos, que o que a gente faz de bom
Não é capacidade que veio de Deus, então, e é pela graça e pela misericórdia dele, e é tudo sobre ele E para ele. e para ele. Perfeito. Bom, e você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o like. Nós toda semana soltamos vídeos às terças e quintas-feiras, às 17h45. A partir de um bom tempo já nós temos feito isso. E a proposta é muito simples: compartilhar com você o que Deus tem feito na nossa vida. Nada mais do que isso. E pode servir para você que está aí do lado nos assistindo. Pode servir também para uma pessoa que você conhece, então já aproveita e envia esse vídeo para ela. Nos cards aqui nós temos vídeos relacionados, onde nós já falamos diversas vezes sobre a maldade do mundo, força na fé, entre outros assuntos tão relevantes nesse conceito que é a vida com Jesus. Deixe seu comentário, se inscreve no canal de novo, vou ressaltar isso, porque a mesa ela começa a partir de agora, né, Mi? Isso, compartilhando, onde você compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso, quanto mais pessoas chegarem, mais pessoas vão se sentar na mesa conosco. Perfeito. E até a próxima e tchau! Tchau, tchau.